Uma tarde de salvação a cada um de vocês. Uma tarde de salvação a cada um de vós. Jesus disse que se alguém quer vir após mim, que negue a si mesmo. Tome cada dia a vossa cruz e me siga-me. Pai, dou graças a Ti por essa tarde. Senhor Jesus, eu estou aqui, Deus, nessa tarde maravilhosa, pregoando a Sua palavra, ó Deus. Jesus, eu estou aqui com o objetivo de levar as almas para a Tua presença, Senhor. Jesus, Tu estás acima de todos. Aleluia. Senhor jamais perdeu uma batalha. Jesus, Tu és guerreiro. Tu és o campeão, Jesus. Tu és o alfa, Tu és o ômega. Tu és o início, Tu és o fim. Jesus, toda a glória e adoração seja sempre dada ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, o nome que está acima de todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que se dobre todo o joelho. Meu Deus, a Ti toda a glória e adoração pertence, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a glória e adoração seja sempre dada ao Teu nome, ó Deus. Tu mereces, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Jesus, o sangue de Jesus derramaste lá na cruz do Calvário. Ele derramou sua gota de sangue na cruz. Jesus, a maioria sabe quem é Jesus. A maioria de vocês sabe quem é Ele, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por Ele. Ninguém vê um Pai a não ser por Ele. Jesus. Aleluia. O glorioso Deus, aquele que está acima de todos, é Jesus. O leão, o gigante, o leão, Jesus, Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que foi na cruz, mas não abriu a boca para murmurar. Aquele que foi na cruz, levou chicotadas. Tudo isso por amor a cada um de nós. Jesus, Jesus está vivo. Saudai, saudai a Jesus. Saudai o único Salvador. O único Salvador é Jesus. O único Salvador é Jesus. O único. O único Salvador é Jesus. O único Salvador é Jesus. Que ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. A quem a glória e a adoração pertence. A quem a glória e a adoração pertence a Jesus. A Jesus. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Pai, é com muita alegria, Deus está aqui, na Sua presença. Aleluia.
Eu estou pregando a palavra, mas está sendo edificado também. A palavra também está sendo para mim. Aleluia. Meu objetivo é negar a mim mesmo. Todo momento ser fiel a Jesus. Jesus, Jesus. Ser fiel a Jesus, Jesus, Jesus. E se a morte bater, começar a bater, se a morte bater as portas, começar a bater, chegar perto de mim, eu vou ter que ser fiel mesmo assim a Jesus. E se o arrebatamento chegar, mesmo assim eu vou ter que continuar sendo fiel a Jesus. Se eu for levado hoje, agorinha se eu for levado, Jesus me levará. O arrebatamento vai acontecer. A maioria de vocês devem saber já que tem um arrebatamento. Que os que estiverem aqui na terra serão levados. E os que estiverem lá no sepulcro vão ser ressuscitados. Jesus, 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 Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que se dobre todo o joelho. Jesus, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Ele é o leão, o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão forte, o leão poderoso. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Jesus, Jesus. Aquele que não perde batalhas, aquele que ninguém consegue derrotar. Jesus, Jesus. Ninguém destrói Jesus. Ninguém tem esse poder e essa autoridade de derrotar Jesus. Aleluia. E por amor a nós, Ele deu a vida por amor a nós. Jesus morreu por amor a nós, porque Ele mesmo quis que tirasse a vida dele. Que Ele poderia enviar anjos para defendê-lo. Ele poderia enviar anjos para defendê-lo, mas Ele mesmo assim preferiu não invocar os anjos para protegê-lo, para os soldados. Porque o plano e o objetivo dele ia ser ido na cruz do Calvário. Esse Pai está consumado, pronto, ser ressuscitado. Tudo isso fez parte do plano de Jesus, Jesus, Jesus. Tudo isso fez parte do plano. E deu certo o plano de Jesus. Deu muito certo o plano de Jesus. Ele conseguiu vir aqui, desceu do céu, veio a essa terra. Morreu na cruz, derramou seu sangue por nós. Ressuscitou ao terceiro dia. Opa! Aleluia. Jesus, Jesus, o leão, o guerreiro, o forte, o glorioso, aquele que está acima de todos os nomes é Jesus. Aleluia. Valeu, Jesus. Deus de Israel. Deus de Israel. Deus de Israel. Deus de Israel. Jesus, Jesus. Aleluia. Jesus é bom, não falha. Jesus não falha. Ele é fiel. Pode passar a terra e pode passar também o céu, mas a sua palavra permanece de pé. E haverá um juízo final, que os mortos vão ser julgados conforme as suas obras. Eu também serei julgado naquele dia. Jesus a mim de julgar conforme a reta justiça da palavra. Mas eu recebereis as recompensas do Senhor. E a maior recompensa que eu vou receber é essa mesmo. Verei Ele verei o rosto dele pessoalmente, vou cumprimentar Jesus.
Ah, lá vai ter anjos, lá tem querubins, lá tem serafins. Aleluia. Jesus. A maior recompensa é essa mesmo. A maior coisa lá do céu não vai ser nem por causa do local, mas sim porque você verá Jesus pessoalmente. Você vai ver Ele olho no olho, aquele que foi na cruz. Você vai experimentar isso em tempo real. Você vai poder abraçar Jesus. Você vai poder cumprimentar Ele. Aleluia. Oh, coisa gloriosa saber disso. O maior homem, o maior ser humano, o nome que está acima de todos. Aleluia. Aquele que criou o universo pela palavra, fez o céu e a terra, de tudo que há. Jesus, que fez o mar, o oceano, as florestas, que fez o capim, que fez os animais, que criou os animais, fez a matéria. Jesus, 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 que se dobre todo o joelho, que toda a língua confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor. E eu sou apenas aquele que leva a palavra de Jesus e que vive a palavra de Jesus. Eu vivo a palavra de Jesus. Eu sou filho do Altíssimo. Sou filho de Jesus. Por que eu sou filho de Jesus? Porque eu creio no sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Eu sou filho de Jesus porque eu creio nele. Eu entreguei minha vida a Jesus. Aleluia. Ele não foi em vão na cruz, foi com objetivo. Aleluia. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para se confundir as sábias. Deus escolhe os fracos para se confundir os fortes. Ou seja, quem tu menos espera, essa pessoa aí se torna alguém que pertence a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o grandão da Galileia, aquele que salvou a vida do malfeitor da cruz. O malfeitor disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade vos digo que tu estarás comigo hoje no paraíso. Jesus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele consegue ler os nossos pensamentos. Ele sabe quem está servindo a Ele, em quem infelizmente não está. Ele sabe quem está escrito no livro da vida e quem não está. Jesus sabe. E os que ficarem aqui na grande tribulação, Deus ainda vai ter misericórdia. E alguns vão conseguir se salvar, sim. Alguns vão conseguir se salvar. O que é isso? Mas alguns vão adorar a besta, que representa o anticristo, o falso Messias. Pois o verdadeiro Cristo, Ele é o Criador da terra e do céu, o Criador do universo, de tudo o que há. Belezinha? É isso aí. Jesus, Jesus.
Jesus, Jesus. Aleluia. Não ames o mundo, nem que o mundo há, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não estará nele. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame também teu próximo. Estenda as mãos para quem está precisando, para o necessitado. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele disse um só pastor e também um só rebanho. Só tem um único pastor que se chama Jesus. E é Ele. E só tem única palavra que produz salvação. As palavras de Jesus. Só tem única palavra que produz vida eterna. As palavras de Jesus. Só tem único pão da vida que se chama Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Aleluia. As palavras de vida eterna, só Jesus pode produzir. Palavras de vida eterna, só Jesus tem. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. O Senhor Jesus é o único que pode preencher o vazio do coração. Só Jesus tem esse poder de preencher o vazio do coração. Só Jesus. Os prazeres do pecado não preenchem 100%. Só Jesus que preenche 100% do teu coração. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Espírito Santo que tem o poder de preenchê-lo 100%. O pecado ele dá prazer, mas o pecado é temporário. Jesus preenche por completo o seu coração. E é isso aí. Jesus, Jesus. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Valeu. Graças a Deus. Deus é bom. Deus não falha. Ele nunca falhou. Nunca falhou Deus. A santidade de Deus é imensa. A santidade de Deus é imensa. A santidade do Senhor. Deus é santo. Sabe por que Deus é santo? Porque Ele nunca pecou. Deus nunca pecou. Ele nunca errou, Deus. Por isso que Ele se chama santo. Aleluia. A santidade do Senhor Jesus é imensa. Está escrito que Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou acima de todos. Deus o exaltou Jesus acima de todas as coisas. Mas Ele diz também que Ele é o Pai, eu e o Pai somos um. Ele dizendo a Ele mesmo que Ele é o próprio Deus. Que pois é uma trindade, é o Pai, é o Filho e também é o Espírito Santo. É a trindade. E é isso aí. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho.
para que todo aquele que nele crê, mas tenha isso aí. Eu tenho uma rede social lá no Kawaii, se chama O Reino de Deus. Se quiser pesquisar, fique à vontade. O Reino de Deus é uma conta que eu tenho lá no Kawaii. Coisa maravilhosa é ouvir a palavra de Deus. Aleluia. É isso aí. Graças a Deus. Que ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele está acima de todas as coisas. Jesus. Aleluia. Jesus está vivo. Jesus está vivo, Ele reina. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Jesus. Graças a Deus. Aleluia.